Bom dia. Bom dia. Vamos nos... Eu nem separei ninguém, né? Vamos nos conectar aqui. Muito obrigada. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não. Então vamos nos conectar aqui com a lei superior para relaxar, né? Você faz uma leitura para nós? Por favor? Você quer abrir ou eu abro? Posso abrir? Ó. Vamos fechar os nossos olhos. E ela pode fazer faz a leitura primeiro? Faz. Vem. Vamos fazer uma leitura para nós. Troquei tudo, né? Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimentos ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Palavra para reflexão. Interessante que foi a mesma mensagem de sexta. Olha que eu não estava aqui na sexta, hein? Então vamos fechar os nossos olhos para nos conectarmos e fazer uma oração. Pai amado, estamos aqui na vossa presença para que o conhecimento de hoje, que vai falar sobre prece, que é a ligação direta com você, com a nossa divindade, os nossos mentores, ela nos acompanha nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, momentos de aflição e de agradecimento. Nós possamos sair daqui com esse ensinamento no coração, na nossa conduta. Muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada a cada um por estar aqui nessa troca de energia. Que assim seja, graças a Deus. Então vou chamar aqui o senhor Luiz Cantu, que eu conheço desde a adolescência, para fazer o nosso trabalho de hoje. Agora é hora da briga, né? Bom dia a todos novamente. Bom, hoje a gente vamos falar aqui, de cima. De baixo. Nós vamos falar aqui de uma coisa que a Ana acabou de fazer agora, o poder da oração. Então nós vamos dividir esse assunto e apresentar esse tema assim, de uma forma bem distribuída, né, bem assim, esclarecedora. Porque teve um pesquisador que fez uma experiência. Ele reuniu monges tibetanos e reuniu freiras e freiras, né, católicas, e esse pessoal entrou assim, ele pediu que eles entrassem numa conexão com o divino dentro das doutrinas deles. Então ele reparou que essa concentração deles, essa busca que eles fizeram, mexeu com o córtex central, né? Frontal deles, e de uma forma assim que ele nunca tinha visto, nunca tinha percebido. Então foi os monges dentro da filosofia deles, né? Mexeu muito bem com isso, e foi as freiras também, que também mexeu muito bem com isso, com essa coisa dessa meditação, esse contato interior com o ser supremo, né? Que cada um imagina como é que a gente sabe que todo mundo imagina diferente.
E ele pegou depois pessoas também que não tinham nada a ver com doutrinas, com religião, pediu também que eles se concentrassem, né, dentro assim da capacidade deles para um contato assim com a natureza, né, que tem muita gente que faz esse contato com a natureza, dependente de Deus e tal. Então também notou que foi a mesma coisa, essa concentração, né, essa oração foi uma coisa assim que mexeu muito. E depois ele pegou um grupo de pessoas que ele pediu que rezassem, uma reza, essas rezas que a gente sabe, por exemplo, uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Creio em Deus Padre e tal. E ele viu que isso não mexeu com aquela parte cerebral, que foi uma coisa assim, era uma coisa automática, né? Uma coisa automática, isso não mexeu muito. Então ele deixou essa pesquisa. E também fez com pessoas, vou dizer assim, que não acreditavam em Deus, né? Com ateus, fez a mesma coisa também. Só que teve uma diferença, os ateus mexeu mais, né, os registros que ele fez também foi parecido, né, iguais com os dos monges e com das freiras. Então ele deduziu que, à medida que a gente faça essa oração com profundidade, de concentração, né, buscando o nosso Deus, o nosso Ser Supremo, isso mexe muito mais com as nossas emoções do que uma reza pronta, né? Uma reza lá que já está pronta. Pedi e obtereis, né? No Espiritismo, a oração é vista como um ato de elevação do pensamento a Deus, uma forma de comunicação sincera entre o ser humano e o plano espiritual. Não um rito mecânico, mas um diálogo do coração baseado na intenção e na fé. Então, é isso aí que ele, mais ou menos, ele previu lá, que ele viu. Esse pedir e obtereis é aquela coisa, está lá escrito, né? Pede e obterás, mas só tem um detalhe, né? Tinha que ter assim, acho que lá uma vírgula dizendo assim, mas tem que saber pedir. Não é só chegar e pedir, eu quero isso assim, assim. Não, tem que saber, né? Falar a mesma coisa que eu chegar para o Robert, presta teu carro. Peraí, como é que é? Agora se eu chegar, Robert, é o seguinte, eu estou com um problema, eu tenho que ir lá no hospital ver a minha irmã, e eu não tenho que pegar o ônibus agora, o hospital vai fechar, você pode emprestar teu carro? Não, toma, vai. Então a gente tem que saber pedir, até para Deus, até para o Ser Supremo, a gente tem que saber como a gente vai fazer esse pedido, de que forma, que ele está ali esperando que a gente peça, né? Que a gente faça o nosso pedido, mas tem que saber. É a mesma coisa, tem o outro também, bata e a porta se abrirá, mas vai bater de qualquer jeito, a porta não vai abrir, né? Então tem que saber como fazer, como bater. Então é pedir o interesse, mas tem que saber pedir. Allan Kardec explica no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi o interesse, que a oração é uma invocação por meio do qual o homem entra pelo pensamento em comunicação ao ser a quem se dirige. Então, nós vamos nos concentrar, vamos nos dirigir a Deus com esse nosso pensamento, com toda, vamos dizer assim, a nossa força do nosso pensamento, para a gente pedir o que a gente está precisando, né, que nós estamos ali necessitando. Então, tem as funções da oração segundo o Espiritismo. Louvar, a primeira, louvar, é reconhecer a grandeza de Deus e agradecer pela vida. Né? Então a gente reconhece toda essa grandeza, isso aí que Deus deu para a gente, deixa para a gente aí, e agradecer pela nossa vida.
talvez não importe como, né? Mas a gente tem que sempre agradecer, ficar sempre agradecido. Pedir, solicitar auxílio, força moral, esclarecimento e proteção, sempre em harmonia com as leis divinas, né? Então é isso aí, você vai pedir, mas tem que estar de acordo com a lei divina. Vamos dizer assim, um exemplo. Você está morando num lugar, né? Isso acontece, você está morando num lugar que tem uma certa barreira ali perto da tua casa, uma coisa assim. Se sabe que aquela tendência é cada barreira com chuva cair, né? Por quê? Porque é uma lei divina. É a água batendo na terra, batendo ali no barranco, aquilo ali uma coisa vai deslizar, vai cair, não tem jeitão. Em harmonia com ele, não adianta você ficar ali pedir, protege, não deixa o barranco cair, não deixa o barranco cair. E não tem jeito, é uma lei divina. Aquilo ali funciona assim, aquilo um dia pode cair, então não vai ter como. Agradecer, expressar a gratidão pelas bênçãos recebidas, inclusive pelas provas que nos fazem crescer. Né? Agradecer por tudo, por todas as bênçãos que a gente recebe, inclusive ali que às vezes a gente passa determinados apertos. Mas esses apertos, né, para nós, eles nos vêm como uma prova, vamos dizer assim, da nossa evolução, do nosso aprendizado, né? Por exemplo, você está estudando lá, vamos dizer assim, lá o Evangelho, né, no Livro dos Espíritos, tem muitas coisas ali. Aí daqui a pouco vai aparecer uma determinada situação, se você estiver mesmo por dentro ali daquilo ali, você vai sair bem dela. Agora, se você não tiver ainda entendido aquilo ali muito bem, o que vai acontecer? Você vai se rebelar, você vai se revoltar, então já não está aprendendo. Tem que voltar mais um pouquinho, tem que voltar de novo lá para aprender aquilo direitinho. Geralmente a gente sabe em todos os lugares que a gente se frequenta, em qualquer doutrina, na católica, na protestante, em qualquer lugar, sempre vai ter uma situação, sempre coisas que vão acontecer para ver se realmente, né, você está mesmo ali, você aprendeu, você está aprendendo. Está aprendendo? Então vamos evoluir mais um pouco. Deixa ele aprender ali, vamos dar mais prova para eles agora. Então é assim que vai funcionar. Aí, os efeitos espirituais da oração. Eleva o pensamento e afasta as influências negativas, né? Às vezes a gente sabe que às vezes tem dia que a gente está assim, está no trabalho, acorda, está aqui, tem aquela, de vez em quando vem uns pensamentos meio estranhos, né? Isso aqui a gente passa por isso mesmo. Não é porque, eu sou kardecista de carteirinha, não, mas vai vir uns pensamentos de vez em quando você vai ter uma coisa que vai entrar, vai vir ali, vai ficar o que a gente fala aqui, um falando aqui do lado, uma coisinha falando aqui, o outro aqui, não. Então, você faz uma oração, você pede, né, aquilo ali vai te acalmar. Nessa oração você vai pedir que a espiritualidade te ajude, que você não afaste aqueles seus pensamentos, aí você vai ficar bem melhor. Atrai os bons espíritos, né, que nos inspiram e fortalecem. Quer dizer, é uma coisa que a gente sabe, é igual sintonia de rádio, né? Eu quero pegar uma rádio só de música tranquila, eu vou lá, boto na antena 1, na JB, né? Boto na JB aquelas musiquinhas e tal, boto numa rádio de música clássica. Agora, dependendo da minha frequência que eu tiver, o que eu vou atrair? Eu vou atrair outras coisas, vou atrair outras coisas negativas. Então, isso tudo nosso, essa questão aí é uma questão de frequência. Aí às vezes você pode até orar muito, levanta de manhã, ajoelha, meu Deus, mas a tua frequência não vai estar boa, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Produz serenidade e equilíbrio interior, fortalecendo ânimo nas dificuldades, né? Isso a gente sabe, né? A gente faz assim, tá meio coisa, meio tal, então faz aquela oração, faz alguma prece, aí daqui a pouco você sente que deu
deu um alívio, né? Se acalmou, que você ficou bem, vamos continuar, ficou tranquilo. Não muda as leis divinas, mas pode mudar quem ora, favorecendo soluções e caminhos melhores. Foi esse exemplo que eu falei de você morar num determinado lugar, que você está vendo que pode acontecer alguma coisa. Quer dizer, você não vai mudar aquela lei divina do que vai acontecer na natureza. Essa ação da natureza, isso é lei divina, não tem jeito. Mas pode mudar você, né? Quem ora, né? Poxa Deus, eu queria encontrar uma solução e tal, como é que eu faço assim? Eu estou vendo isso aqui, que isso pode acontecer, então daqui a pouco vai vir uma intuição, não, tá, pega, sai daí, vai, arranja um outro lugar, vai fazer determinada coisa para você sair disso aí. Então a lei divina não vai mudar, não adianta você rezar, se é uma lei divina, paciência, você vai rezar, não vai mudar. Você que tem que mudar em função dessa lei divina. Aí ele dá aqui um exemplo de uma oração espírita simples, né? Senhor, diante das provas, essa oração, a gente lendo aqui, ela vai falar de tudo, vai incluir tudo ali que você pode estar precisando. Senhor, diante das provas e alegrias da vida. Então, aqueles momentos que você tem de prova, aqueles momentos de dificuldade, mas os momentos de alegria também. Agradeço a tua presença constante. Quer dizer, agradeço a sua presença por quê? Porque Deus está ali. A espiritualidade está ali com você. Você está vendo ali o que você vai fazer, o que vai acontecer, como eles vão te ajudar, mas eles estão ali. Ilumina minha mente para compreender e o meu coração para amar. Quer dizer, ilumina minha mente para que eu possa compreender, vamos dizer assim, o irmão, uma determinada pessoa, poxa, me ilumina, eu tenho que compreender, porque está difícil esse relacionamento, mas me ilumina que eu possa compreender ele melhor. Eu acho que eu estou sendo fraco, não estou entendendo. Então, o meu coração para amar, né? Que nem Jesus falou, amai-vos uns aos outros, né? Isso aí é difícil. Eu acho que é, né? Mas a gente tenta. Eu falo assim brincando que Jesus, quando falou isso, né? Quem sou eu para falar que Jesus tinha que fazer? Acho que quando ele falou amai-vos uns aos outros, ele tinha que colocar assim, vírgula, mas vai ser difícil. Mas vocês têm que entender. Porque Jesus veio aqui, né? A gente sabe, né? Um ser, né, Robert, de quinta dimensão. Você que entende essas dimensões espirituais. Espírito puro. Hã? Não, espírito Então, puro. o que ele deixou para nós? Ele deixou muita coisa, né? Ele deixou assim, uma coisa para a gente se dar bem na vida. Tudo que ele deixou, né? Eu já ouvi até outras pessoas falando que, assim, aquelas pessoas que falam lá na internet que Jesus veio e deixou tudo isso aqui. Então, que nós que não somos da terceira... Ele deixou um código de conduta. Nós somos da terceira... Perdi aqui agora. Da terceira dimensão, né? Nós somos da terceira, né? Então, ele deixou isso para nós, ó, tá com vocês agora estão aí. E ainda falou, essa pessoa falando lá, não adianta vocês ficarem pedindo, assim, pedindo para Jesus, né? Porque ele já deixou aqui, ele deixou, está aqui, então você tem que fazer isso, né? Mas eu acredito que eu ainda continue pedindo a ele ainda, pedindo ajuda para ele. Dá-lhe forças para vencer as dificuldades, né? Lógico, eu acabei de falar, a gente tem muita dificuldade, a gente tem que ter força para vencer. E serenidade para aceitar, porque não posso mudar. Então, em determinada situação, né, principalmente situações, eu acho assim, que a gente tem mais de relacionamento, eu não posso mudar o jeito dele, né? Vamos mudar o jeito do Valci, não posso, então vou aceitar o Valci, né? Deixa o Valci ali, tranquilo, aceito ele, convivo com ele. Eu que às vezes vou ter que me mudar assim para compreender ele melhor, porque às vezes tem isso também, né? Para você entender uma pessoa, você tem que se mudar um pouco para aceitar e entender aquela pessoa. E que eu possa ser um instrumento da paz e que a tua vontade se faça sempre, hoje e sempre. Então, por que a gente está aqui, né? Porque a gente está
vamos dizer assim, estudando, a gente está se aprimorando, a gente está dentro das doutrinas que cada um pratica, para se aprimorar, né? Para se aprimorar, em primeiro lugar, para ajudar as outras pessoas também, né? Porque também Jesus também falou isso também, ajudar-vos uns aos outros, né? Não amar-vos uns aos outros, ajudar-vos uns aos outros. Então eu estou aqui para ajudar, nós estamos aqui para ajudar as outras pessoas, que a gente participa de campanhas, participa de movimentos assim, de ajuda, né? Vamos citar aqui, tem aqui a cesta básica, tem o pessoal que vai lá no SOC, tem o pessoal que faz visitas para os doentes, então tudo assim, tudo dentro disso aí. E que a tua vontade, né, faça hoje e sempre. Então a gente tem que ver que a vontade de Deus, de Jesus, da espiritualidade, ela tem que se fazer. Então a gente tem que estar ali preparado, estar assim, adequado para essas vontades, saber definir essas vontades de Deus conosco. Que assim seja. Podemos fazer uma oração específica, né, para cada momento. Por exemplo, para o fortalecimento, né, a gente está precisando de fortalecimento, precisando de fortalecer. Amanhã eu tenho uma coisa que eu tenho que resolver na empresa, lá assim, então tem que estar fortalecido, então vou buscar temas, coisa para mim, o que eu posso fazer para me fortalecer, para me apresentar soluções. Para os desencarnados, né, a gente tem que estar também, assim, preocupado com aqueles desencarnados, aquelas pessoas que nos foram queridas, né, que partiram, né, já cumpriram sua missão aqui, agora estão cumprindo outra missão lá. Então a gente está lá, fazer aquela oração para eles, pedir para eles que eles sejam bem encaminhados, que sejam bem amparados lá do outro lado. E também para o lar, a gente pedir muita proteção, muita força para o nosso lar. E uma coisa que a gente aqui, né, nós assim, espíritas praticamos muito, é aquele culto do Evangelho no lar, que ajuda muito, né, muito interessante o culto do Evangelho no lar, ali reunir ali a família, ali. Às vezes até quem está sozinho, pode fazer esse culto também sozinho, porque não vai estar sozinho, né? Vai estar ali que é o que eu falei da frequência, porque a sua frequência ali vai vir espíritos que vão ali participar com você, vão estar junto com você aqui nesse culto. Mas é muito interessante. A força da oração é um tema profundo e presente em muitas tradições espirituais e religiosas. Ela vai, além de simples palavras, né, a um ato de fé, entrega e conexão com algo maior, seja Deus, o universo ou a própria consciência interior. Então, está aí a dimensão do que é a oração, o valor que tem a oração, o quanto profundo é esse momento de oração, que você interage ali, que você volta para dentro de si e vai fazer essa oração. Foi o que Jesus também falou, né? Os momentos de você precisar fazer uma oração, entre no seu quarto, tá? Vamos dizer assim, o quarto na nossa casa é um lugar assim especial, né? Um lugar especial, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Então ele fala, entre no seu quarto. Mas que no fundo o que ele quis dizer é que ele podia. Jesus falava assim com o pessoal que não tinha muito conhecimento, né? Um pessoal mais simples, então ele tinha que usar as parábolas, né? Então quando ele falou entre no seu quarto, ele queria dizer entre, introspectem-se, né? Volte para dentro de você, vai lá dentro, faz essa busca, faz essa oração, busca o que você quer, esse contato íntimo com o Ser Supremo. As formas de entender essa força espiritual e emocional. Orar ajuda a aliviar o coração. A gente tem até uma sensação assim, até gostosa, quando você faz uma oração, você vê que você sente que teve alguma coisa, teve uma presençazinha ali junto, você sente aquele alívio, tirou aquele peso. Às vezes você até fala assim, nossa, onde estou meio assim, eu fiz uma oração, daqui a pouco eu estava calmo, daqui a pouco eu estava tranquilo.
reduz a ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa assim, quem sou eu para dizer que ansiedade, nossa, e fortalece a esperança, né? Com esperança numa determinada situação, num acontecimento. Então, isso acalma essa intensidade, você está se antecipando, você está indo lá na frente, né? Está se estressando por antecedência, né? E é um momento de silêncio interior que traz paz e clareza. Isso aí a gente sabe muito bem. Psicológica, a força psicológica, a oração pode funcionar como uma forma de meditação, né? Aquele momento que você se concentra, que você esquece do mundo exterior, esquece desse problema todo, fica só ali você, naquele meditando. Ao concentrar os pensamentos em algo positivo e sagrado, a mente se acalma e o corpo responde com serenidade. Então você vai sair dali muito melhor, muito mais calmo, muito mais tranquilo. E a oração é comunitária, né? O que a gente faz aqui. Quando pessoas oram juntas, há um senso de união e propósito comum. Essa energia coletiva pode inspirar e fortalecer todos os envolvidos, né? É como a gente fala assim, hoje vamos fazer aqui agora uma oração o irmão tal, o irmão João que está lá agora, lá no hospital, está passando por um problema, está precisando, então a gente vai fazer aquela oração, todo mundo vai se conectar, todo mundo vai dentro da sua, ali do seu interior, vai buscar uma forma de alívio para ele, enviar assim um alívio para esse irmão que está lá. Então essa é a oração comunitária. Transformadora. A oração muitas vezes muda não apenas as circunstâncias, mas também quem ora, trazendo sabedoria, paciência e amor. Isso é a grande verdade, né? Você orou, você concentrou, isso vai te trazer muita paciência, vai te trazer muita tranquilidade, vai trazer assim, um lado, vamos dizer, um outro lado que quase você não consegue, quase não tem tempo para se manifestar, né? Você no seu trabalho ali, as coisas todas, como é que você vai manifestar isso tudo? Então tem que ser numa hora específica, numa hora ali de calma e tranquilidade para você sentir isso tudo aí. Um versículo, né? Eu separei um versículo que expressa bem isso de Filipenses, capítulo 6, versículo 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu estou rindo quando falo ansiedade, porque... Mas, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, aqui mais uma vez ele fala que a gente tem que apresentar para Deus tudo aquilo que a gente está passando, para a gente conseguir ter uma solução, ter uma ideia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ali ele vai dar essa calma que a gente está precisando para resolver determinada situação. Lá em Filipenses, ele ensina que, em vez de se procurar a pessoa, a pessoa deve levar todas as suas necessidades e preocupações a Deus por meio de oração, súplicas e com ações de graça. O resultado prometido é a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Jesus Cristo. Então aqui ele dá uma explicação detalhada desse termo. Não se preocupe. A mensagem central é para não deixar dominar pela ansiedade e por nada. Não se deixa dominar por nada. Leva só em conta aquilo ali que você está pedindo, que você está pedindo essa ajuda ali. Oração e súplicas. A solução para a ansiedade é entregar as preocupações a Deus, através de orações e súplicas,
que são pedidos específicos feitos a Deus. Então, até para isso, assim, até para Deus, para esse ser, né, supremo, a gente tem que botar tudo ali detalhado, tudo que a gente está precisando, tudo que a gente quer que aconteça conosco. Então tem que estar muito bem apresentado. Não é porque o cara está falando com Deus, ele não, tem que saber, é aquilo que eu disse no início, pede e receberás, mas tem que saber fazer tudo direitinho. Ação de graças. É fundamental apresentar esses pedidos a Deus com gratidão, lembrando-se de que Ele já fez e confiando que Ele cuidará do que está por vir. Então, você tem que pedir para situações que você sabe que virão lá na frente, o que está acontecendo hoje são situações que virão. Então, você tem que estar ali para que Ele te prepare essas situações, que te deixe tudo bem preparado para quando chegar você conseguir resolver isso tranquilamente. Explicação detalhada. A paz de Deus. A paz de Deus oferece não apenas uma emoção, mas uma tranquilidade que vem de ter uma amizade profunda com Ele. Né? Então, aquilo que eu falei, aquela sensação que a gente tem quando a gente faz essas nossas preces, nossas orações, nossas concentrações, a gente sente muito bem, né? A gente sente que realmente Ele está ali, que Ele está ali conosco, ali, que Ele está ali perto, que possivelmente Ele vai, dependendo das nossas ações, Ele vai atender o que a gente está precisando. Guarda o coração e a mente. Essa paz funciona como uma proteção, guardando as emoções e pensamentos, protegendo-os de forma semelhante a um soldado protegendo uma cidade fortificada. Em Cristo Jesus, essa proteção e paz são acessadas por meio de Cristo Jesus, que nos permite ter uma relação com Deus, né? É que ele falou que eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, tudo que vocês me pedirem a mim será, pedirem a Deus será através de mim. Então ele já deixou isso, que nós queremos de Deus é através de Jesus para que a gente consiga. Aí tem uma separação, eu fiz isso aqui, porque a gente diz uma reza, tem uma oração. Então, definições, né? Definição, recitar orações estabelecidas, muitas vezes, de memória ou lidas que fazem parte da tradição e da liturgia. Isso aí a gente sabe, todas aquelas orações que a gente tem lá no nosso... nos nossos livros lá, que a gente aprendeu, que a gente fez lá no catecismo. É igual, por exemplo, você está ali naquele momento de correria, como é que você vai se concentrar? Então você faz uma oração rápida ali, nem tem tempo de concentrar muito, você faz uma Ave Maria rápida para ir, né? Para conseguir fazer o que você tem que fazer, porque a gente está sempre na correria. A origem de recitar orações estabelecidas, muitas vezes de memória ou lidas que fazem... rezar o terço, né? O rosário ou a novena são exemplos de rezas. É que ele realmente tinha levando a origem do latim recitare, né? Que você ali dizia que faz o recitar é fazer em voz alta, eram orações que se fazia em voz alta. Aí agora vem o orar. É ter uma conversa direta, espontânea com Deus, usando as palavras que vêm do coração. É uma comunicação íntima e pessoal. Então, isso é a definição de oração. Faça uma oração. É aquilo que vem, a gente faz do nosso coração, essas orações, por exemplo, que nem aqui, né? Sandra, você faz a oração de abertura? Então, a Sandra vai falar o que veio no coração dela naquela hora. Né? Então todos vão fazer essa oração ali, mas é o que vem no coração, não vai ter assim, vou recitar, como é que é aquela, não, é o que está no coração,
te agradeço, Senhor, a oportunidade, né? Eu sei que é meio complicado, né? Meio assim, para quem não está muito preparado fazer, eu já vi até grandes jogadores aí do meio, inclusive acho que foi o Haroldo que falou isso, que você quer ver dar uma pane geral nos membros, né? Tá participando na assistência, você chegar e falar assim, alguém aqui poderia fazer a oração final? Todo mundo trava, isso é verdade mesmo, todo mundo trava. Aí, quando a pessoa está aqui que já sabe, que conhece, né? Não, o Robert vai fazer essa para mim, Robert, você pode fazer a oração, porque ele sabe que o Robert vai fazer, né, Robert? O Robert, o Valci, eles, agora, no geral, realmente, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo, tá aqui no início, que eu vim e tal. Às vezes o dirigente aqui falava comigo, Luiz, você pode fazer a oração inicial? Eu fazia assim. Aí eu ia pedir para outra pessoa que estava mais acostumada. Porque é muito fácil falar assim para a plateia, né? É meio complicado. Então vem do latim orare, que significa falar ou pronunciar uma prece. Exemplo, orar para agradecer, é o que a gente faz mais, agradecer. Pedir algo ou simplesmente conversar com Deus em um momento de intimidade, né? Ou pedir, agradecer, né? Uma vez você quer só realmente conversar com Deus, falar, você quer conversar com alguém, você está sozinho, você não tem ninguém, você conversa com Deus, né? Ele vai estar ali, pertinho de você, na tua frente, prontinho para te ouvir. Aí você vai conversar, vai falar tudo que você quer falar, né? Vai conversar. Isso até acho que é muito usado, acho que em psicologia, né? Não é? Não tem isso aí? A pessoa manda você conversar com você mesmo, né? Falar alguma coisa. Até na psicologia é usado isso aí, esse contato. Aí vem aqui um artigo que eu achei muito interessante, aí eu trouxe aqui, porque não é comum que um artigo dedicado estritamente à oração ocupe uma página inteira de uma sessão de opinião de um grande jornal, mas foi isso que aconteceu no ABC de Sevilha, com um texto assinado por Miquel Angel Robles, intitulado Reza por mim. Então eu coloquei um Reza por mim, poderia falar Ore por mim, né? Porque é a mesma coisa. E rapidamente se tornou assim uma coisa viral, né? E me pede para ler sem falta, que é de uma beleza imensa, realmente é mesmo. Então eu trouxe isso aqui para vocês, para dar um complemento do nosso estudo. Rezar é um dos momentos, né, de maior calma do dia, que acontece para algumas pessoas nas primeiras horas da manhã, né, pouco depois das 6, isso é para quem acorda depois das 6, pode ser até antes, ainda ali na cama, ou, né, assim à noite, deixando ali no chuveiro, aquela água quente caindo, aí você faz aquela oração, faz aquele agradecimento, né, muito gostoso, muito interessante. Ou como de manhã também, você levantar, se da sua oração, se pedir pelo dia que você vai ter, porque a gente não sabe o que vai vir ali, né? Você sabe que você tem que sair, Senhor, me protege, que eu vou para o trabalho agora, né? Vou descer a serra, vou viajar e tal, me protege. Mas você não sabe o que pode acontecer, né? O que vai acontecer nessa tua ida, nessa coisa tua. Então diz aqui que rezar é uma fotografia em sépia, né? Aquelas fotos que a gente tem lá, que a gente vê aquelas fotos das nossas antigas, né? Dos nossos parentes, dos nossos avós, aquelas fotos em preto e branco. Um retorno à casa dos avós e ao tempo da infância, né? Ele traz assim, dessa maneira, vamos dizer assim, sublime, específica. Eu lembro muito da minha avó, a minha avó, a irmã, minha avó também, ela era muito, eu ouvia o Júlio Lousada, eu vivia muito Júlio Lousada. Então todo dia era um copinho d'água ali do Júlio Lousada, todo dia era aquela oração, ajoelhada na sala ali, fazendo aquilo. Então eu acompanhei, via isso muito. Era um momento interessante, era aquele momento delas ali.
É um Pai Nosso, dito a Deus, para que nos ajude nas provas, né? Pediam essas provas que a gente sempre tem, e um abrigo contra o frio e um silêncio acolhedor. Rezar é ter memória, é guardar isso tudo, guardar aqueles bons momentos que nós tivemos. Rezar é viver antes ou depois do trabalho, mas nunca o substitui. É a única coisa que se pode fazer quando já não há mais nada a ser feito. É a forma de compromisso de quem não tem outro meio, como quando rezamos por um doente prestes a ser operado e já está tudo nas mãos do cirurgião. Então é um trabalho que vai ser feito, né? Mas que rezar não vai substituir esse trabalho. A gente vai ter que fazer esse trabalho, mas não adianta. Você pode até rezar para o trabalho sair tudo certinho, tudo direitinho. E ali no final, interessante, né? Quando você rezar pelo doente, né? Pela uma pessoa, mas que já está ali nas mãos do cirurgião. Então, você vai rezar pelo cirurgião, o trabalho que ele vai fazer naquela pessoa, para deixar aquela pessoa bem. Faz milagres, né? Consola quem reza e aquele por quem se reza. Rezar nunca é inútil, porque sempre conforta. É muito bom, né? Quando a gente rezar por alguém é muito bom, muito interessante, né? Você pode ter venido no dia, você sabe, hoje eu vou rezar pelo João, porque ele não está bem, vou pedir aqui, vou fazer uma prece para ele e vou pedir para que ele encontre um caminho, ele encontre uma direção. Isso é muito reconfortante, né? Isso traz muito conforto para a gente. É dizer, rezarei por você, e também reza por mim, é portanto o contrário, né, da vaidade. Eu posso dizer, né, olha, eu vou rezar por você hoje, tá? Vou fazer uma prece para você e tal. Ou você pode pedir, às vezes no momento que você está, dependendo do momento que você está passando, às vezes você não consegue se concentrar para fazer essa oração. Então o que você faz? Você liga para um amigo, você liga para uma pessoa, você tem um contato, né? Você fala assim, poxa, ô Jorge, você pode rezar para mim? Tá, eu não tô tendo força, não estou tendo concentração, mas você reza para mim? Me faz essa ajuda, me dá essa ajuda aí, faz essa oração para mim. Nossa, isso é muito valioso. Então você não pode ter a vaidade, né? Que, não, eu estou assim, mas não vou pedir o Jorge, não, nossa, vai incomodar o Jorge, não tem nada disso. Rezar é aceitar as nossas limitações. A gente sabe, nós temos muitas limitações. É aprender a resignar-se quando o que poderia ter sido e não foi. Então, a gente se preparou, né? Você se preparou para uma determinada situação, se preparou ali para o emprego, você estudou, você se aprimorou, você fez curso, vai tentar aquele emprego, mas você não conseguiu. Uma outra pessoa com muito mais capacidade, conseguiu. Então você tem que ter essa resignação, que não foi naquela hora, não foi naquele momento, mas que vai vir no momento certo. E viver sem rancor, né? Aprender a esquecer, aceitar uma ofensa que te fizeram, aceitar a derrota com dignidade e celebrar a vitória com humildade, né? Você conseguiu uma vitória, conseguiu um êxito, vai sair falando de tudo, né? Nossa, aquela coisa toda de vaidade. Não, veio a vitória, se aceita, tudo muito bem. Nasce quando poderia ter sido e não foi. Viver sem rancor. Rezar é buscar forças quando não se tem e confiar que as coisas serão como devem ser. Então, isso a gente sempre busca, né? A gente sempre busca essa força, a gente tem que estar preparado, buscando isso para o que tá por vir, torcendo para que as coisas sejam como realmente elas devam ser. Rezar é otimismo,
é não dar nada por perdido, é lutar e resistir. Rezar é fragilidade e firmeza. Então a gente não pode ter, não dá nada por perdido. Eu perdi essa situação hoje, não aconteceu mais. Eu ainda tenho amanhã, um outro dia, começar tudo de novo, eu vou me esforçar, eu vou fazer uma oração novamente, vou estar sempre aqui atento, estar sempre ligado nisso que pode vir, que pode acontecer de bom para mim. E ter sempre essa firmeza, sempre acreditar no que está por vir, que vai ser bem melhor. Aí, rezar é de ligar ou ia apagar o celular. Realmente é lógico, né? Você vai fazer uma reza com o celular ligado, o celular ligado. É introspecção na sociedade do exibicionismo. É relaxar e acalmar os nervos. É preparar-se mentalmente para o que está por vir. Não apenas buscar coragem, mas também inspiração, ideia, o enfoque, a luz, a clareira no meio da escuridão. Então a gente tem que buscar isso tudo aí, buscar a coragem, né? Buscar inspiração, que o mais a gente precisa, inspiração, ideia, fortalecimento. E na escuridão, né? Ele diz que a escuridão é quando a gente não tem, assim, está precisando mesmo dessa orientação. Aí ele fala ali, o celular, né? Eu lembro que a minha avó fazia uma oração todo ano, ela era muito devota de São Sebastião, então ela fazia na casa dela, ela reunia, era naquela época, né? Lá em 1900, antigamente, todos os filhos dela, que eram 12, tinham que ir na casa para assistir aquela, como é que se fala? De São Sebastião, aquela ladainha de São Sebastião. E eram 12 filhos com os netos, era um monte de netos, não sei contar quantos, mas eram vários de todos os tamanhos. Tinha os mais velhos, tinha os menores, tinha nós que éramos menores e tal. A minha avó botava aquele quadro bonito de São Sebastião, todo aceso, bonitinho, todo mundo levava vela, botava ali. Aí a minha avó sentava lá na frente da mesa, ajoelhava, todo mundo tinha que se ajoelhar, ela ajoelhava. Aí a minha avó ficava concentrada, né? Naquela época não tinha celular, a minha avó ficava concentrada na oração. Fazendo ali, ela rezava a Ave Maria, rezava o terço, rezava o creme de espada, rezava todos, né? Para São Sebastião, mas ela ficava ligada no que estava acontecendo. Ela estava rezando, mas estava ligada. Quem era que ela estava ligada? Das crianças, fazendo bagunça. Né? Então era muito engraçado que ela ficava ali, né? Ave Maria, cala a boca, cheia de graça, o Senhor é convosco. Já uma maneira de você ficar quieto, fica quieto, garoto. Nossa, e era assim, mas ela fazia aquilo com fé. Né? E todo mundo, os filhos, tudo tinha que acompanhar aquilo ali. Aí depois, quando acabava a ladainha, nossa, aí para quem perturbou a ladainha dela ali, vinha bronca, né? Porque naquele tempo, as bordas daquele tempo, né, algumas realmente eram de puxar a orelha daí para cima, né? Autoridade. Então, Autoridade. Nossa, não queria saber não. Tinha mais autoridade que os próprios pais. Muita. Rezar é raciocinar, ainda que pareça o mais irracional. Né? Ainda que você parece que você está meio perdido, meio assim. Não, mas faz aquela oração, faz aquela prece para tudo melhorar. É a mente funcionando como um jogo de tênis, planejando, antecipando as jogadas. Então a gente tem que fazer isso. Eu vou planejar, vou ver como é que vai ser, o que eu posso contar. É colocar tudo ali naquele quadro, ali naquela situação, antever aquela situação. Eu não sei se eu estou certo ou errado. Na hora do meu curso eu faço sozinha. A minha filha vinha aqui não está fazendo mais, então ela não acredita mais. Aí eu faço meu curso, faço meu evangelho, faço a prece, boto uma garrafinha de água e boto meus medicamentos tudo ali. Na hora que eu faço o curso. Deixa meus medicamentos aí, para ele fazer bem. É o culto do evangelho, né? Eu faço. Já faz sozinha? Faço sozinha. Sozinha não, você sente que está aí.
Né? Você sente que a sala está cheia, né? Estou cercada. Né? Então, é isso aí, então. Faz um bem, não faz? Quando você termina ali, que você faz aquela prece final, que você acaba, nossa, né? Ontem eu fiz antes do jogo, eu sabia que era hora do jogo. Ah, é? Obrigado. Obrigado, tá? Antes do jogo, porque depois do jogo, Então foi você que... Então, obrigado. não tinha condição. Não, mas eu não fiz pelo jogo, não. Eu não achei que eu comentar com o pessoal sobre o valor que tem esse evangelho no lar, né? É uma sensação muito gostosa. E dizem, né, os bem entendidos no espiritismo, na doutrina, que quando você faz ali, se reúne a família para fazer esse evangelho, que a sua casa fica iluminada. Ela se destaca, é isso mesmo, Robert? Ela se destaca das outras, da vizinhança, está iluminada. Que às vezes você está fazendo aquele espírito que está passando, né, que o espírito anda por aí, a gente sabe. Eles são, nossa, ali, ó, tá fazendo uma... Vamos lá. Então eles vão, eles entram lá. E toda semana que você fizer, né, você tem aqui, porque geralmente não, tem aquele horário. 8 horas, o evangelho no lar. Eles sabem, olha, na casa dela vai essa hora, vamos lá. Então eles vão estar participando lá, sempre lá, com você lá. Abstração em tempos de materialismo. É causa em um mundo acelerado. É calma quando tudo é ansiedade de novo, e é tédio na ditadura do entretenimento. Então é a função muito assim, principal dessa oração que a gente faz. Rezar é uma forma extrema de independência, né? Independência, vamos dizer assim, do mundo, esse mundo caótico, esse mundo conturbado que a gente vive atualmente. Rezar é um prazer escondido, reservado para a intimidade. É um ato privado, quase em segredo, que quando partilhado exige muita confiança. Então, o que eu falei no início é que você entra lá no seu quarto, faz essa sua reflexão, esse seu agradecimento. É uma coisa bem sua, você vai falar ali o que você quer, que você participou, que você teve. Então, para você até dividir esse momento, tem que ter assim, muita confiança com quem você vai dividir esse seu momento. Rezar é uma declaração de amor pela pessoa que nós levamos em orações. Né? Quantas vezes a gente reza por outras pessoas, por pessoas que a gente gosta, por pessoas que a gente ama. É derramar carinho sobre os que mais amamos e sentir o carinho dos que rezam por nós. Né? Então, a gente vê quando a gente recebe lá umas mensagens, olha, eu rezei por você ontem, você está nas minhas orações, hein? É uma coisa muito gratificante, né? Você, às vezes lá, você manda aqueles bom dia lá no WhatsApp, né? Você manda uma mensagem. Quantas vezes, às vezes, a pessoa te devolve assim, olha, eu estava precisando dessa mensagem hoje. Essa mensagem hoje, para mim, foi o que eu estava precisando ver, precisando ver, saber disso aí. Rezar sempre, ter outros em suas orações e estar nas orações de outros, o que é muito mais do que estar apenas em sua memória, né? Acabei de falar, a gente tem essas orações pelas pessoas e as pessoas por nós. É aquela oração que você faz sempre ao ir dormir, que você faz um Pai Nosso. O Pai Nosso faz uma outra oração sua mesmo, aquele agradecimento, pede ali por alguém. Rezar é sobretudo ter alguém que reze por você. É a maior inspiração que você pode ter na vida. Um privilégio imenso é amar tanto alguém a ponto de rezar por ele e ser amado tanto a ponto de que rezem por você. Haverá maior orgulho? Existirá maior plenitude do que saber que uma mãe, um irmão, um filho ou um amigo deseja que Deus te proteja, te dê saúde, te ilumine, te ajude, te acompanhe, esteja sempre contigo? Não tem, né? Isso aí é muito gratificante, né? Mas isso aí isso vai ter que ser uma coisa recíproca. Você vai ter todas essas esses detalhes, essas particularidades aqui, você vai ter que ter também por outras pessoas, para que as outras pessoas
tenho isso com você. Rezar é ter fé. Fé na vida, fé nas pessoas, nos amigos, nos filhos, nos pais e em Deus. Ter fé em tudo. E rezar é um superpoder que nos predispõe sempre para o bem. Né? Então, a gente sabendo que a gente orando, fazendo essas orações, fazendo esses pedidos, a gente vai estar sempre bem. A gente vai sentir assim uma sensação às vezes negativa, não vai, porque a gente vai estar sempre ali sintonizado com esses pedidos, com essa oração. Rezar é acreditar e ser praticante de um mundo melhor. É uma outra coisa que se faz muito na oração, orar pelo mundo, orar pelos dirigentes, né, pelas pessoas aí que se dizem muito importantes, sempre orar por eles. Acabou. Então, aqui, terminei isso. Hoje, essa mensagem que eu quis trazer para vocês, né, de oração, né, assim, eu tentei desmembrar bastante o sentido da oração, o poder de oração. Cadê a dirigente? Agora vamos ver quem é que quer fazer a oração final? Alguém se habilita a fazer a oração final? Mas isso é uma verdade. Ah lá, achei. Então, você escolhe você mesmo. Olha. Olha só, eu também já fui criança um dia, né? Eu hoje tenho 70, mas eu já tive menos. Eu fui criada numa família muito religiosa. A minha família era católica, vem de Minas Gerais, né? E tinha uma oração que a gente sempre fazia, que a gente aprendeu desde pequenininho: com Deus me deito, com Deus me levanto. E do Divino Espírito Santo, não é? Era Divino Espírito Santo. Isso foi uma coisa assim que independe de religião, né? Independe de religião. Da onde, se você é católico, evangélico, espírita, independe. Com Deus me deito. É a reflexão do seu dia, né? O que você fez durante aquele dia, né? E ele estaria, vai estar comigo, né? Até emociona, né? E com ele vou levantar para enfrentar mesmo os desafios do dia, né? Então a gente vai estar, é uma coisa que eu faço até hoje, assim, né? Eu ensinei meus filhos, se eles fazem ou não, é diferente, né? Eu fui um pouco relapsa em matéria de oração, assim, de ensinar os meus filhos, mas chegou um momento que bateram a minha porta, a escola bateu a minha porta. Quando eu fui numa apresentação, enfim, né? Falei, gente, não estou fazendo isso, né? Mas é porque a gente acha que a oração também pode ser espontânea, né? Esse contato que você fala assim, oi, lá de cima, olha só, eu estou aqui precisando, meu amigo está precisando. Eu ontem perdi 2 amigos, de uma vez só. Uma mulher e um homem. Vão ser sepultados agora de manhã, né? 11h30 da manhã. Eles vão ser sepultados. 2 pessoas muito queridas. Uma chama Ana e o outro chama Francisco. Né? É muito engraçado, né? Porque Francisco, né? De São Francisco também. Muito interessante. Então, assim, que hoje eles não estejam lá recebidos. Perdi não, né? Eles passaram para o outro plano, né? Mas é triste, porque a gente tem uma tristeza natural, né? Que acontece com a gente. Então, eu vou pedir a Shirley para fazer a nossa oração final, porque tem uma voz que acolhe, pega no colo. A gente faz um curso aqui às quartas-feiras, onde ela que faz uma delícia, assim, a gente sente no colinho dela. Tá, Xi, você faz, por favor? Só um recadinho antes. Ah, sim, peraí. Antes da oração, desculpa, eu esqueci. Aliás, assim, eu também posso dar um recadinho? Não joguem as tampinhas plásticas fora, nem os lacres da latinha. Pode trazer que eu separo para a gente contribuir aqui com alguma coisa. A gente vende e contribui, tá? Vai deixar lá no barrilzinho. E aí o Valci tem uns avisinhos para dar. As avisos, É né? rápido.
Só antes do aviso, uma historinha rápida para contribuir com a palestra do meu amigo Luiz. É a historinha do Zé. 4 horas da manhã, lá no interior de Minas, longe de tudo, perto de nada, o Zé sai para trabalhar. Só que ele levantou, a Maria está deitada, ele não quer acordar ela, deixa ela no cantinho. E o Zé vai lá, bota a lenha no fogão, cumprimenta o Totó, faz o seu cafezinho, tomou o cafezinho, vai lá, dibuia a palha, acende o cigarrinho, pega a enxada, chama o Totó, abre a porta. Quando ele sai, que ele olha para cima, o Zé não sabe rezar. E aí? O que ele faz? Papai, ó, o Zé aqui, hein? Esquece, Deus não. E vai embora. Você acha que Deus ouviu o Zé ou não? Então não é o jeito de você rezar, não são as suas palavras, não são as nossas palavras, é a fé que nós temos dentro de nós. Jesus falava isso com muita propriedade. A tua fé te curou. Eu desafio qualquer religioso me mostrar na Bíblia, no Evangelho, onde Jesus fala, eu te curei. Ele sempre diz, a tua fé te curou. Que a gente leve essa mensagem para casa hoje a respeito da oração e a reflexão de Santo Agostinho, que dizia que a gente deve deitar à cama e lembrar de tudo que nós fizemos durante o dia. Sou réu, confesso a vocês, eu tento, não consigo. Eu durmo muito fácil, graças a Deus. Quando eu começo a pensar, eu já acordei, mas aí quando eu acordo, eu faço a reflexão do dia anterior. Porque a gente tem que errar, a gente só não pode, ou pelo menos não deve, cometer o mesmo erro 2 vezes, que aí é burrice, né? A gente já evoluiu um pouquinho, mas às vezes a gente faz ainda, a verdade tem que ser dita. Até que um dia a gente aprende de tanto dar tapinha na testa. O recado hoje é o seguinte, no dia 14, que vai ser daqui a 2 domingos, nós não vamos ter esta reunião aqui, tá? Nós temos um projeto social, chama-se Amor em Movimento, onde nós saímos todo segundo sábado e fazemos arrecadação de mantimentos. Um grupo sai para fazer arrecadação, outro grupo fica aqui para distribuir cestas básicas. A gente arrecada e durante o mês as meninas vão montando as cestas para chegar no segundo sábado. Quando a gente sair para arrecadar, já tem pronto para dar. Hoje a gente está atendendo algo em torno de 40 famílias, né? Fora os extras, porque quem bate a casa espírita não pode sair de mão vazia. Então, daqui a 2 semanas nós vamos ter às 8h30 um café da manhã com todas essas pessoas que são assistidas. Depois nós vamos fazer uma roda de conversa muito rápida, meia hora somente, para não cansar ninguém. Aqui nós não estamos para fazer proselitismo, nós não vamos enfiar a doutrina espírita na cabeça de ninguém, não é isso. O café da manhã é para um aconchego. Depois essa roda de conversa é sobre o Natal, tá? Nós vamos falar um pouquinho do Natal. O Natal na visão humana, o Natal na visão espírita, enfim, não vamos dar spoiler, né? E a gente queria convidar vocês para participar desse projeto com a gente. Aqueles que tiverem oportunidade e puderem nos ajudar, a gente precisa muito de voluntários. Por quê? Porque a gente tem uma equipe que sai para ir de casa em casa, tem outra equipe no mercado, agora a gente já está conseguindo um outro mercado para a gente poder fazer essa arrecadação também. Então, aqueles que vêm nos ajudando, o meu agradecimento e o meu pedido àqueles que quiserem fazer parte disso aí. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes. Palavras de Jesus, e perguntam para ele, mas mestre, quando que nós fazemos isso? Quando fazes isso a um dos meus pequeninos. Bonito demais, ó, chega até a arrepiar. Então aqueles que puderem nos dar essa graça de trabalhar com a gente, e aqueles que não puderem, que continuem trazendo as suas doações e colocando lá na caixinha, a gente agradece da mesma forma. E os que puderem estar aqui no dia 14, vai ser muito legal, porque vai ter pão, vai ter bolo, vai ter refrigerante. Desde que, Robert? Desde que vocês tragam. Vocês têm que trazer, porque só a casa também a gente não aguenta, né? Cada um puder fazer uma contribuição, e aqui a gente vai ter o verdadeiro espírito do Natal, tá? Meu agradecimento a todos vocês. Deixa eu falar uma coisinha também. Fala. Pronto, o Robert vai falar. Todo mundo tá falando? Ninguém quer deixar a Shirley fazer a oração. Você não vai fazer a oração. Não, é o seguinte, essa questão da oração é bem interessante e me ocorreu uma coisa que muitas pessoas não entendem assim, por que a gente tem
que orar, porque se Deus não é onisciente, Deus não sabe tudo, então Deus já conhece as nossas necessidades. Então, por que orar? Deus não sabe o que a gente vai pedir, então por que Deus já não faz logo? Por que orar? Alguém tem ideia? É uma oportunidade de conexão, né? O livre-arbítrio é a conexão de um lado para o outro. Também. É uma oportunidade de se meter, né? De ter essa conexão. Além de ser uma forma de você se conectar ao divino, você tem que pedir para você aprender a pedir. Porque nem tudo que você pede, Deus concede. É como uma criança pedindo para o seu pai: deixa ele brincar na rua, sozinho, de noite, o pai vai deixar? Então muitas coisas que você pede, você não tem noção de que aquilo vai ser ruim para você no futuro. Para você, na sua cabeça, aquilo vai ser bom na hora, mas Deus sabe que aquilo vai ser. Então Deus não concede. Então a oração é uma forma que você tem, quando você pede a Deus, é uma forma que você tem de testar aquilo que você deve pedir de verdade. Então você vê, o que eu estou pedindo, Deus está concedendo? Faço 10 pedidos, Deus concedeu 1, concedeu 2. Aí daqui a 2 anos, faço mais pedidos. Opa, Deus já concedeu 5 pedidos daquele que eu fiz. À medida que Deus vai dando ou vai negando, né, aqueles pedidos que você faz, você vai aprendendo a pedir a coisa certa. Você não faz mais barganha, você não faz a promessa de cuida daquela pessoa, sara daquela doença, que eu vou fazer uma doação, vou dar cesta básica. Que isso, você tem que dar independente disso. Você tem que fazer o bem independente disso. Se aquela pessoa tiver que ser curada, vai ser curada. Se aquela coisa estiver acontecendo na sua vida, vai acontecer, mas você tem que fazer por onde, e aquilo tem que ser útil na sua caminhada evolutiva naquele momento. Então, você vai aprendendo a pedir as coisas certas, você vai aprendendo a pedir resignação, você vai aprendendo a pedir força, você vai aprendendo a pedir uma iluminação de como você pode conquistar determinado objetivo, em vez de pedir que caia tudo assim de mão beijada. Não, me mostra um caminho como eu posso alcançar aquele objetivo. Em vez de pedir, por favor, deixa esse meu parente aqui, está doente, vai morrer, deixa ele aqui comigo. E o seu egoísmo? Será que ele não tem que ir naquele momento? Eu sei que é duro, mas é realidade. Às vezes o melhor para aquela pessoa é ir naquele momento, por alguma razão. Então, Deus, eu gostaria que essa pessoa ficasse aqui. Se o Senhor me permitir, eu vou fazer esse pedido, mas que seja feita a sua vontade, que seja feito o melhor para todos nós. Então, a oração você pede como uma forma de aprender a pedir aquilo que é correto também. Isso foi uma coisa que eu ouvi o Haroldo falar numa palestra, ele me marcou, então, diante do tema aqui, eu lembrei disso, porque tem muita gente que não consegue entender por que a gente deve orar, se Deus sabe tudo, se Deus já conhece todas as nossas necessidades. É uma forma de a gente se conectar com o divino, é uma forma de você entrar em comunhão com a espiritualidade superior, e é uma forma de você aprender aquilo que você deve pedir de verdade. Humildade, né? Exatamente. Era só esse recadinho aí, sem querer passar muito tempo, mas eu achei que eu ia falar, por favor. Agora sem interrupção. Deixa eu terminar. Rapidinho, eu cheguei rapidinho. Tá difícil, né? Rapidinho. Vamos posicionar aqui. Então fica aqui. E tem um detalhe em cima disso que ele falou. Realmente é um fechamento. Isso tem que ser pedir coisas lógicas. Não adianta você querer pedir assim, Senhor, eu conseguir aquela vaga de engenheiro. Se você não fez engenharia, se você não fez nada, é coisas que você... não, isso... Deus me ajuda a conseguir fazer uma faculdade de engenharia. Coloca isso no meu caminho, mas claro, você tem que correr atrás, né? Igual eu sempre falo, igual eu aprendi, sorte é quando a oportunidade aparece e você está pronto. Apareceu a oportunidade, você estava pronto. Você conseguiu aquela vaga, conseguiu. Então, as coisas para Deus têm que ser bem lógicas e que não interfirem em lei nenhuma. Né? Você tem que estar preparado para determinadas coisas. Né? Me ajuda, se não estiver preparado. E outra coisa também que eu li muito interessante num escritor espírita que eu gosto muito, o Alexandre Caldini, ele falando que a oração, a melhor oração que tem é aquela vivida.
aquela oração que você faz, né? Você levanta de manhã e faz, meu Deus, hoje eu quero assim, 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 quero isso, mas você vive a sua oração, você vive o que você pediu. Não adianta nada, né? Você fazer uma orientação, que eu tenha calma, que eu encontre a paz, porque isso, não sei o que, e o primeiro te dá uma fechada, você briga, né? Então não vai adiantar nada. Um dia a gente vai ser como Jesus, que tudo que Jesus ora e pede a Deus, Deus faz. Porque ele sabe o que ele tem que pedir. Pois ele é perfeito, ele não é, então ele sabe o que ele deve pedir. Então a melhor oração para fazer oração é aquela que você vai viver aquela oração, aquilo que você pediu. Que? Ansioso pela sua oração, Tia. É um tema muito bonito, né? E eu ali acompanhando tudo que estava falando, eu reportei uma oração que eu aprendi criança ainda. Que eu ouvia rádio, sabe? Porque eu sou daquele tempo do rádio. Né? Não preciso falar a idade. Há tempo lá do rádio mesmo, daquele tempo. Não tinha televisão, tinha que ser. E tinha uns programas muito bons e nesse, a pessoa que comandava, ele tinha uma oração de início do programa. E eu achei assim, bem fazer essa oração aqui, que é muito bonita. Claro, já agradecendo por esse nosso dia aqui, nesses momentos que estamos aqui. E a oração é assim, a hora que a gente levanta, agradece o dia. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou falar para vocês a oração, né? A reza. No caso, se você ler, é uma reza, né? Fechemos nossos olhos, então. Que vocês consigam, e que chegue essa oração que eu aprendi em mim, e chegue ao coração de vocês também, como chegou o meu, até os dias de hoje. Senhor, nesse lindo domingo que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ver além das paisagens os seus filhos como tu mesmo o vês, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Liberta a minha mente, Senhor, cerra meus ouvidos a toda maldade, guarda minha língua de toda calúnia, e que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, e que todos quantos se achegarem a mim, sintam a sua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Assim seja. Muito obrigada. Nossa, sensacional. Vamos ao passe, né? Vamos dirigir ao passe. Faz a comunicação. Tem uma bonita também, eu vos dou a minha paz, não olheis os vossos pecados, mas sim a fé que atinge a sua força, né? Lá fala a igreja. É muito bonita também, é uma oração pela paz. Então, podem seguir aqui para a fila.